Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós vamos estudar o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, nos itens 4 até 7. Vamos falar sobre o mandamento maior e a necessidade de caridade segundo Paulo. Então, vamos pedir que quem possa pegue seus próprios livros aí do Evangelho para que possam seguir a nossa leitura. Então vamos fazer uma oração inicial, pedindo a Deus que nos proteja, agradecendo por essa oportunidade e desejando que todos possam fazer o melhor estudo possível, abrindo seu conhecimento e recebendo do Mestre Jesus iluminação de amor e paz e do caminho a seguir. Que Deus esteja com todos nós, assim seja. Então, meus irmãos, vamos iniciar aqui a leitura do item 4, o mandamento maior. Então, a primeira citação do trecho do Evangelho de Mateus, e que diz assim: Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, se reuniram, e um deles, que era doutor da lei, foi propor-lhe esta questão para o tentar: Mestre, qual o grande mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículos de 34 a 40. Então, a respeito desse texto, os espíritos passaram a seguinte orientação que Kardec incorporou no livro. Então diz assim o item 5 já: caridade e humildade, tal a senda única da salvação. Egoísmo e orgulho, tal a da perdição. Este princípio se acha formulado nos seguintes precisos termos: amarás a Deus de toda a tua alma e a teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E para que não haja equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ele acrescenta: e aqui está o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, isto é, que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. Logo, tudo o que se faça contra o próximo, o mesmo é que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima: fora da caridade não há salvação. Então, nós gostaríamos de ressaltar que Jesus, várias vezes, na sua atividade de evangelização, de explicar como era a doutrina, que ele estava tentando passar, explicar como era a doutrina do amor, como se deveriam comportar as pessoas para que pudessem alcançar a Deus. Muitas vezes ele era incompreendido, e os homens de poder da época, os judeus e sacerdotes, tentavam de toda maneira pegar Jesus em contradição, provando que ele contrariava a lei de Deus. Então, aqui tem mais um exemplo desse, em que o doutor da lei, quando Jesus pregava no templo, veio perguntar a ele: mas mestre, qual é o grande mandamento da lei? Então eles estavam tentando instigar Jesus a contrariar a lei. E Jesus, várias vezes, ele falou de uma maneira clara: eu não vim contrariar a lei, antes cumpri-la. Então Jesus veio cumprir a lei de Deus. E na hora que ele vem e nos ensina que o importante é o amor, que o caminho para se chegar a Deus é através do amor,
através do adequado tratamento aos nossos irmãos, através da prática da caridade, Jesus ele veio cumprir a lei, porque é amando aos nossos irmãos que nós demonstramos também que amamos a Deus. Então esse texto que os Espíritos nos mostram, eles indicam, né, que não se pode amar a Deus sem amar os nossos irmãos. Se você diz que ama a Deus, mas trata as outras pessoas com reserva, com discriminação, com desigualdade, você não está cumprindo a lei de Deus. E por outra forma, por outro ângulo, se você diz que ama seus irmãos, mas não ama a Deus, você também está sendo de uma forma inconsistente, porque o amor é a chave para tudo. Quem ama, ama de uma forma irrestrita. Quem ama separadamente, quem ama uma coisa ou outra, ou seleciona o que amar, esse na verdade não está exercendo um amor amplo, não está exercendo aquele amor recomendado por Jesus. Então, isso é a mensagem que os Espíritos nos deixam aqui interpretando o texto do Evangelho. Não se pode amar a Deus sem amar ao próximo. Não se pode amar ao próximo sem amar a Deus. As duas coisas se complementam. E nessas duas coisas juntas se resume a doutrina do amor, a doutrina do Mestre Jesus, se resume, inclusive, como ele disse, a lei de Deus. Um segundo texto que nós vamos ler hoje, o evangélico, se trata da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e está assim no trecho evangélico: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é injubilosa, não é temerária nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Então, Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos 1 e de 7 a 13. Então, a respeito desse trecho evangélico, os Espíritos passam a seguinte orientação: de tal modo compreendeu Paulo essa grande verdade que disse: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante, como do sábio, do rico, como do pobre, independente de qualquer crença particular. Faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não só na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com o próximo. Então, vocês vejam, meus irmãos, essa visão que Paulo nos passa, né?
ele nos mostra a grandeza da caridade. Então, de nada importa grandes conquistas, grandes qualidades, se não houver a prática da caridade. Essa afirmação de Paulo, ela nos leva a raciocinar sobre teoria e prática, né? Sobre ter conhecimento e não praticá-lo. Então, isso é que a gente tem que pensar. Há uma tendência de nós espíritas, né, nos dedicarmos ao estudo, de nos dedicarmos ao conhecimento, ao desenvolvimento intelectual, ao conhecimento da doutrina. E isso é muito louvável. Todo espírita precisa realmente se dedicar para que possa lograr o conhecimento da doutrina. Porém, temos que entender que importante também é a prática desse conhecimento. Então, se nós temos o conhecimento e não praticamos, é como se tivéssemos um instrumento que não fosse tocado. É como se tivesse, por exemplo, um símbolo que não retinisse, né? É como se nós tivéssemos uma harpa que não é dedilhada. Através da prática, através do trabalho de ajudar as pessoas, o trabalho de auxiliar os nossos irmãos, através do trabalho de socorrer àqueles que necessitam de auxílio, nós implantamos mais fortemente dentro do nosso ser o conhecimento. Através da prática nós crescemos, nos desenvolvemos e nos desenvolvemos de todos os aspectos, não só da fundamentação do conhecimento adquirido, também como da nossa sensibilidade. Nós vamos deixando a matéria e vamos nos tornando mais espiritualizados. Então, daí que nós sempre convidamos, né, sempre alertamos aos nossos irmãos da necessidade grande do trabalho. E como é esse trabalho? É o trabalho do dia a dia, não é um trabalho específico, dizer assim, não, eu vou fazer aquele trabalho, vou lá e cumpro a minha obrigação. Como um operário que tivesse a obrigação de marcar seu cartão de ponto para receber o seu salário. Nós não estamos nos referindo a esse tipo de trabalho em que você o faz por obrigação, de uma forma que não, sem se dedicar, sem se entregar a ele. O trabalho que nós falamos é o trabalho da fé, é o trabalho da aplicação dos conhecimentos, a aplicação da doutrina que Jesus nos ensinou. Então é um trabalho em que exige entrega, exige dedicação, e cada um pode desempenhar esse trabalho, pode se desempenhar de uma forma adequada. Você não precisa de ter grandes recursos para poder fazer isso. Quer ver uma coisa mais importante do que, por exemplo, dedicar o seu tempo? Dedicar-se a ouvir as pessoas, dedicar-se a orientar as pessoas. Não há necessidade de doação monetária, de doação de recursos. Há necessidade de doação da sua atenção, da sua amorosidade. Esse é um trabalho magnífico que está ao alcance de todos nós desempenharmos. E na hora que nós estamos fazendo isso, nós estamos praticando a caridade. Então lembramos, o que é caridade? Caridade é a componente da beneficência, ou seja, da aplicação do bem, da prática do bem. Juntamente com a prática do bem, nós temos que também ter a indulgência, nós temos que ver os nossos irmãos como iguais, não temos que criticar os pontos fracos dos nossos irmãos, nós temos que ser condescendente com as falhas dos nossos irmãos. E por que nós temos que ser condescendentes? Porque ninguém é perfeito, nós mesmos temos muitas falhas, nós mesmos cometemos muitos deslizes, então nós não podemos focar nos erros das pessoas, porque nós também temos os nossos próprios erros. Então a recomendação do Evangelho é que nós usemos da indulgência, que nós relevemos os erros dos
nossos irmãos. E a última coisa é que nós podemos praticar o perdão, perdoar as ofensas. Então, se nós podemos agir com benevolência, se nós podemos aplicar a indulgência e se nós podemos perdoar as falhas, os erros, perdoar aquilo que de desagradável que os nossos irmãos produziram, nós então sim estaremos praticando a caridade. Então, Paulo, quando ele alertou isso aqui, ele disse isso: se eu não praticasse a caridade, eu não seria completo. De nada adiantaria fazer grandes coisas sem a prática da caridade. E uma coisa muito interessante, ele diz que entre as 3 virtudes, fé, esperança e caridade, a caridade seria mandatária, né? Fé é uma coisa muito importante, porém de nada adianta a pessoa ter fé se não tiver esperança e caridade. De nada adianta a pessoa ter só esperança, mas não acreditar verdadeiramente que tudo aquilo tem um sentido e que tudo pode ser solucionado com perseverança, com a prática do amor e da caridade. De nada adianta você ter esperança se você não perdoar, né, os erros, as falhas que cometem conosco. Se você não tiver a capacidade de relevar os erros dos outros, você não conseguirá ter também uma prática da caridade. Então, a caridade, ela é uma coisa fundamental. Você, através da prática da caridade, você consegue modificar você mesmo, modificar a sua percepção, a sua essência, e através disso você vai vendo que o próprio meio onde você trata vai se modificando. A caridade é uma ferramenta poderosíssima de transformação dos seres. Por isso, nós recomendamos tão fortemente que se faça o trabalho, que se faça a caridade. Então, Paulo, nesse ponto, nos alerta disso, nos recomenda a atenção a esse ponto. Então, meus irmãos, esse era o trecho que nós nos propusemos hoje a estudar, dentro do tema de fora da caridade não há salvação, e gostaríamos de uma vez mais convidá-los a uma autoanálise para que vocês possam verificar se estão realmente utilizando os dons, utilizando as potencialidades que Deus lhe deu em benefício dos seus irmãos. De nada adianta adquirir conhecimento, de nada adianta se adquirir competências, se essas competências não são traduzidas em benefício dos nossos irmãos. Então nós temos uma grande responsabilidade perante Deus. Responsabilidade essa que um dia nossa própria consciência irá nos julgar. Nossa própria consciência, quando nós estivermos livres das nossas entraves materiais, quando estivermos na espiritualidade, nós faremos seguramente essa análise. Nós utilizamos os dons, utilizamos as nossas potencialidades em benefício do nosso próximo. Todos nós um dia nos questionaremos sobre isso. Então, para que mais tarde nós não venhamos a concluir que não utilizamos as nossas potencialidades, que nós não exercemos aqui enquanto encarnados o nosso poder de realização e nos sentirmos por isso frustrados, então vamos agir, meus irmãos. Vamos colocar em prática aquilo que o Mestre Jesus nos recomendou. Vamos colocar em prática aquilo que nos ensina a doutrina espírita. Vamos trabalhar, vamos ajudar os nossos irmãos, vamos ser caridosos, vamos praticar a beneficência, vamos praticar a indulgência e vamos praticar o perdão. Agindo assim, estaremos sendo caridosos.
Muita paz a todos vocês e que Deus nos abençoe, nos oriente e que possamos cada vez mais colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. Muita paz.